Todo mundo adora uma boa história de superação. A ideia de alguém atingir alturas incríveis, cair fundo e depois se reerguer é poderosa. É uma história de esperança e segundas chances. E em Hollywood, ninguém incorpora isso mais do que o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. nasceu no mundo do cinema. Desde muito jovem, ele foi imerso na magia das telas e dos bastidores. Seu pai, Robert Downey Sr., era ator e cineasta. Ele era conhecido por seu trabalho inovador e por desafiar as convenções do cinema tradicional. O jovem Robert teve seu primeiro contato com a atuação aos 5 anos de idade, aparecendo no filme do seu pai. Essa experiência inicial foi apenas o começo de uma carreira que se tornaria lendária. Desde cedo ficou claro que a performance estava no sangue dele. Ele tinha um talento natural para a atuação, que foi nutrido e encorajado por seu ambiente familiar. Crescendo, Downey Jr. esteve cercado por criatividade. Ele não apenas atuava, mas também explorava outras formas de arte, como desenho e pintura, o que enriquecia ainda mais sua visão artística. O trabalho do seu pai o expôs à empolgação e às possibilidades do cinema. Ele viu em primeira mão o poder das histórias e como elas podiam impactar as pessoas. Com pouco mais de 20 anos, Downey Jr. se mudou para Hollywood e conseguiu papéis em vários filmes. Seu talento era inegável. Ele rapidamente se tornou uma figura proeminente na indústria, conhecido por sua versatilidade e carisma. A jornada de Robert Downey Jr. no cinema estava apenas começando, e o mundo estava prestes a testemunhar a ascensão de uma verdadeira estrela. O final dos anos 80 e início dos anos 90 viram a estrela de Downey Jr. ascender rapidamente. Ele impressionou o público e a crítica com suas atuações em filmes como Sem Limites e Chaplin. Sua interpretação de Charlie Chaplin lhe rendeu até uma indicação ao Oscar aos 27 anos. Downey Jr. estava no topo do mundo. Ele era jovem, talentoso e muito requisitado. Ele estrelou ao lado de pesos pesados de Hollywood e ganhou reputação por seu carisma e versatilidade. Mas, nos bastidores, uma história mais sombria se desenrolava. Apesar do sucesso, Downey Jr. lutava contra demônios pessoais. Desde jovem, ele enfrentava uma batalha interna que poucos conheciam. Ele lutava contra o vício em drogas desde a juventude, um problema que começou de forma inocente, mas rapidamente saiu do controle. E as pressões da fama só agravaram seus problemas. A constante atenção da mídia e a falta de privacidade tornaram sua luta ainda mais difícil. O que começou como o uso recreativo de drogas se transformou em um vício completo, consumindo sua vida pessoal e profissional, que logo ofuscaria sua carreira. Projetos promissores foram abandonados e sua reputação começou a desmoronar. À medida que seu vício piorava, ele se afastava cada vez mais das pessoas que amava e que poderiam ajudá-lo. O comportamento de Downey Jr. tornava-se cada vez mais errático. Ele era visto frequentemente em situações comprometedoras, perdendo o controle em público. Ele foi preso várias vezes por posse de drogas e dirigir embriagado. Cada prisão era um golpe devastador para sua imagem pública. Os tabloides estavam cheios de histórias de suas prisões, aparições no tribunal e comportamentos erráticos. A mídia não dava trégua. E períodos em clínicas de reabilitação. Ele tentou várias vezes se recuperar, mas as recaídas eram frequentes. Sua promissora carreira estava em perigo. Amigos e familiares temiam pelo pior, enquanto ele lutava para encontrar um caminho de volta. No final dos anos 90, a vida de Downey Jr. estava em ruínas. Seu vício lhe custou sua carreira, sua reputação e quase sua vida. Ele entrava e saía da cadeia, clínicas de reabilitação e programas de tratamento determinados pelo tribunal. A estrela que antes ascendia havia se tornado um conto de advertência. Ele foi dispensado de projetos de filmes e sua carreira parou. Os estúdios hesitavam em trabalhar com ele,
temendo sua imprevisibilidade e os danos potenciais aos seus projetos. Downey Jr. era considerado um risco e não podia ser contratado. Em 1999, Downey Jr. enfrentou um ponto particularmente baixo. Depois de faltar a um teste de drogas ordenado pelo tribunal, ele foi condenado a 3 anos em uma prisão estadual da Califórnia. Isso marcou um ponto de virada em sua vida. Estar encarcerado o forçou a confrontar as consequências de suas ações. Ele foi privado de sua liberdade, sua carreira e sua dignidade. Este período de intensa reflexão o levou a uma decisão que mudaria sua vida. Na prisão, Downey Jr. começou a mudar de vida. Ele participou de programas de reabilitação, frequentou sessões de terapia e começou a lidar com seu vício seriamente. Ele percebeu que precisava mudar por si mesmo, por sua família e por seu futuro. Depois de cumprir 1 ano de sua sentença, Downey Jr. foi libertado em liberdade condicional. Ele saiu da prisão um homem mudado, determinado a permanecer sóbrio e reconstruir sua vida. Ele sabia que o caminho para a redenção seria longo e desafiador, mas estava comprometido em provar a si mesmo. A estrada para a redenção não foi fácil. Downey Jr. teve que reconquistar a confiança de Hollywood e de seus fãs. Ele começou assumindo papéis menores e se concentrando em reconstruir sua reputação. Ele demonstrou comprometimento com sua sobriedade, participando de terapia e grupos de apoio. Lentamente, a indústria começou a recebê-lo de volta. Diretores que acreditavam em seu talento lhe deram oportunidades. Ele conseguiu papéis em filmes como Gotica e Beijos e Tiros, lembrando a todos do seu talento inegável. Em 2008, Downey Jr. conseguiu o papel que redefiniria sua carreira. Antes disso, ele havia enfrentado uma série de desafios pessoais e profissionais, incluindo problemas com a lei e batalhas contra o vício. Muitos pensavam que sua carreira estava acabada, mas ele provou que estavam errados e consolidaria seu retorno. Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro. Este personagem não só trouxe Downey Jr. de volta aos holofotes, mas também o transformou em um herói moderno, tanto na tela quanto fora dela. Sua atuação foi aclamada pela crítica. Os críticos elogiaram sua capacidade de trazer profundidade e carisma a um personagem que poderia facilmente ter sido unidimensional. Ele deu vida a Tony Stark de uma maneira que ninguém mais poderia. E sucesso de bilheteira, provando que ele estava de volta e melhor do que nunca. O filme arrecadou mais de 585 milhões de dólares em todo o mundo, solidificando a posição de Downey Jr. como uma estrela de cinema de primeira linha. O sucesso de Homem de Ferro lançou o universo cinematográfico Marvel, um fenômeno global que mudou a paisagem do cinema para sempre. Este universo interconectado de filmes se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema, tornando Downey Jr. um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Ele se tornou uma figura constante em eventos de tapete vermelho e premiações, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para seus fãs. Ele não apenas ressuscitou sua carreira, mas também mostrou sua versatilidade como ator, assumindo uma variedade de papéis que demonstraram seu talento e alcance. Mas também se tornou um ícone global, amado por milhões de fãs ao redor do mundo. Sua popularidade transcende gerações, com jovens e adultos admirando seu trabalho e sua jornada pessoal, inspirando milhões com sua história de redenção. Ele se tornou um símbolo de resiliência e determinação, mostrando que é possível superar os momentos mais sombrios e emergir mais forte do que nunca. A vida de Robert Downey Jr. é uma prova do poder das segundas chances. Sua história é um lembrete de que, com talento, trabalho duro e um pouco de sorte, é possível transformar até mesmo as situações mais difíceis em triunfos extraordinários. A história de Robert Downey Jr. é uma das mais impressionantes de Hollywood.
Ele começou sua carreira como um jovem ator promissor, cativando o público com seu talento nato e carisma. Desde cedo, Downey Jr. mostrou que tinha algo especial, uma presença magnética que o destacava dos demais. Ele já foi um jovem ator promissor, cativando o público com seu talento nato e carisma. Seus primeiros papéis no cinema mostraram um ator versátil e dedicado, capaz de se transformar em qualquer personagem que interpretasse. Mas sua vida deu uma guinada sombria. A pressão da fama e os desafios pessoais começaram a pesar, levando-o a um caminho perigoso. Vício e problemas com a lei quase destruíram tudo. Ele enfrentou inúmeras batalhas contra o vício e suas lutas foram amplamente divulgadas pela mídia, tornando sua queda ainda mais pública e dolorosa. No entanto, com uma demonstração incrível de resiliência, ele renasceu das cinzas. Downey Jr. não apenas superou seus demônios pessoais, mas também reconstruiu sua carreira de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Downey Jr. teve um dos retornos mais espetaculares já vistos. Seu papel como Tony Stark em Homem de Ferro não só revitalizou sua carreira, mas também o transformou em um ícone cultural. Sua jornada é uma prova do poder das segundas chances, uma inspiração para todos que enfrentaram adversidades. Ele se tornou um exemplo vivo de que é possível se reerguer, não importa quão fundo se tenha caído. A história de Downey Jr. nos lembra que nunca é tarde para mudar, que podemos superar até os desafios mais difíceis. Sua transformação pessoal e profissional é um testemunho do poder da determinação e da força de vontade. Sua vida é um farol de esperança, redenção e renovação. Ele nos mostra que, com coragem e perseverança, podemos transformar nossas vidas e alcançar novos patamares de sucesso e felicidade. No final dos anos 90, a vida de Downey Jr. estava em espiral. O vício tinha tomado conta. Prisões e internações em clínicas de reabilitação se tornaram frequentes. As consequências foram severas. Sua carreira e sua vida pessoal estavam em ruínas. Era uma época sombria. Mas em meio ao caos, um vislumbre de esperança surgiu. Downey Jr. conheceu Susan Levin, que se tornaria sua esposa. Eu vi o potencial para a mudança nele. Eu o incentivei a lutar por si mesmo. Com ela ao seu lado, ele encontrou forças para confrontar seus demônios. Em 2008, o diretor Jon Favreau apostou em Downey Jr. para o papel de Tony Stark, o gênio bilionário em Homem de Ferro. Foi uma jogada arriscada. Os estúdios estavam hesitantes. O passado de Downey Jr. o tornava uma aposta. Mas eu vi algo especial. Eu acreditei no talento e no potencial de Downey Jr. O papel foi perfeito. Downey Jr. derramou suas próprias experiências em Tony Stark, trazendo vulnerabilidade e profundidade ao personagem. Sua atuação ressoou com o público. Homem de Ferro foi um sucesso estrondoso. O filme lançou o universo cinematográfico Marvel como o conhecemos. Homem de Ferro foi um ponto de virada, não apenas para a Marvel, mas também para o próprio Robert Downey Jr. O filme redefiniu o gênero de super-heróis e estabeleceu um novo padrão para o cinema de ação. Catapultou Downey Jr. de volta ao estrelato. Ele se tornou uma figura central no universo cinematográfico da Marvel, ganhando aclamação crítica e popularidade mundial. Ele não era apenas um ator. Ele se transformou em um símbolo de resiliência e talento, superando desafios pessoais e profissionais. Eu me tornei um ícone. Minha jornada foi cheia de altos e baixos, mas cada experiência me moldou para ser quem sou hoje. Eu era o Homem de Ferro. Esse papel não era apenas um trabalho, era uma parte de mim, uma extensão da minha própria personalidade. Ele incorporou a inteligência, o charme e a complexidade do personagem. Tony Stark era mais do que um herói. Ele era um reflexo das lutas e triunfos de Downey Jr. O sucesso da Marvel continuou a decolar. Cada novo lançamento era aguardado com grande expectativa.
e a franquia se expandia rapidamente. Downey Jr. reprisou seu papel em mais 2 filmes do Homem de Ferro, tornando-se a pedra angular da franquia. Sua interpretação trouxe profundidade e humanidade ao personagem. Ele apareceu na série Os Vingadores e em outros filmes da Marvel. Cada aparição solidificava ainda mais sua importância no universo Marvel. A cada filme, seu poder estelar crescia. Ele se tornou um dos rostos mais reconhecidos e amados do cinema moderno. Ele era, mais uma vez, um dos atores mais rentáveis de Hollywood. Sua popularidade transcendeu gerações, conquistando fãs de todas as idades. De fato, sua jornada das profundezas do desespero ao auge do sucesso é extraordinária. A história de Robert Downey Jr. é um testemunho de redenção, perseverança e talento inigualável. Além do Homem de Ferro, uma nova era. O sucesso de Downey Jr. não se limitou à Marvel. Ele estrelou diversos filmes, mostrando sua versatilidade. Assumiu papéis dramáticos em filmes como O Juiz e encantou o público em comédias como Um Parto de Viagem. Ele continuou a se desafiar como ator. Seu talento e dedicação eram inegáveis. Ele recebeu aclamação da crítica por suas atuações, além de inúmeros prêmios e indicações. Downey Jr. provou que seu retorno não foi um acaso. Ele estava de volta para ficar. A história de Robert Downey Jr. transcende Hollywood. Ele se tornou um símbolo de esperança e redenção. Sua jornada ressoa com pessoas de todas as esferas da vida. Ele inspirou milhões a acreditar na possibilidade de segundas chances. Sua disposição para confrontar seu passado é admirável. Sua dedicação ao crescimento pessoal é uma inspiração. Ele usou sua plataforma para defender a recuperação e a conscientização sobre saúde mental. Ele se tornou um exemplo de superação. O retorno de Downey Jr. é uma prova de resiliência. Ele enfrentou seus demônios de frente. Nunca desistiu de si mesmo, mesmo quando parecia que toda a esperança estava perdida. Ele abraçou a mudança e buscou ajuda quando mais precisava. Sua história nos ensina que os contratempos não nos definem. Temos o poder de reescrever nossas narrativas. Podemos aprender com nossos erros e emergir mais fortes. A jornada de Downey Jr. nos lembra que nunca é tarde para mudar nossas vidas. A crença de Jon Favreau em Downey Jr. foi crucial para seu retorno. Numa época em que poucos estavam dispostos a apostar nele, Favreau viu seu potencial e lhe deu a oportunidade de se provar. Esse ato de fé teve um efeito cascata. Deu a Downey Jr. a confiança para acreditar em si mesmo novamente. Mostrou ao mundo que ele ainda era capaz de grandeza. Isso destaca a importância das redes de apoio. Ter pessoas que acreditam em nós pode fazer toda a diferença. O legado de Robert Downey Jr. é o de triunfo sobre a adversidade. Desde os seus primeiros dias em Hollywood, enfrentou desafios que teriam derrubado muitos outros. Ele deixou uma marca indelével em Hollywood e além. Sua carreira é um testemunho de sua habilidade de se reinventar e de sua dedicação ao ofício. Inspirou milhões com seu talento, resiliência e espírito inabalável. Cada papel que desempenhou, cada entrevista que deu, mostrou um homem que nunca desistiu, não importa o quão difícil fosse o caminho. Ele nos mostrou que é possível superar até os momentos mais sombrios. Em seus papéis mais desafiadores, ele trouxe uma profundidade e uma autenticidade que ressoaram com o público. Sua jornada nos lembra que todos nós temos o potencial para a grandeza dentro de nós. Ele não apenas se destacou como ator, mas também como um ser humano que aprendeu com seus erros e cresceu com eles. Podemos enfrentar desafios e contratempos ao longo do caminho, mas com determinação, autoconfiança e o apoio dos outros, podemos alcançar qualquer coisa que nos propusermos a fazer. Robert Downey Jr.
é um exemplo vivo de que a recuperação e o sucesso são possíveis. A história de Robert Downey Jr. é um farol de esperança, um lembrete de que tudo é possível. Ele nos inspira a acreditar em nós mesmos e a nunca desistir, não importa o quão difícil a jornada possa ser.